Olá pessoal, mais um quadro aí do Sextou com Lucidez, hoje aqui, direto de Foz do Iguaçu, dentro do Hotel Interlúdio, para falar de um tema interessantíssimo. Tô olhando errado ainda, tem que acostumar, tem que olhar aqui. Um tema muito bom, que acabei de participar ali do Epicentrismo em Debate. Tem que pensar, eu penso com muita rapidez e acabo gaguejando. É ataque à insanidade, então tem que falar pausadamente para as pessoas entenderem. Eu acabei de participar ali, juntamente com a minha dupla evolutiva, do Epicentrismo em Debate, com a excelente professora Cris Aracaki. E se não me falha a memória, em uma dessas lives ela falou que a mãe dela é de Goiás, então é minha conterrânea. Não sei de qual cidade, mas eu sou de Goiânia, de Goiás. Mas é para falar sobre o paraestadista, que era o professor Valdo. O professor Valdo, ele conseguia fazer uma liderança compartilhada, cosmoética. Ele não olhava as dificuldades das pessoas, ele acabava incentivando as facilidades, os talentos evolutivos, né, os traços força, os trafores, né, os traços evolutivos. Então, o desafio de toda pessoa que está em um cargo de coordenação de uma instituição conscienciocêntrica ou de qualquer outro cargo na Conscienciologia é praticar esse paraestadismo, né? Ser uma pessoa paraestadista. Até lembrei ao ler o paper lá da professora Cris Aracaki, que é uma paradireitóloga de alto nível, né? Veterana na Conscienciologia, eu gosto muito dela. É parceira evolutiva do Roberto Almeida também, que é um camarada que entende muito de parasinapse, paracérebro, neurologista que estuda Conscienciologia. Até apresentou um verbete chamado Neuroconscienciologia, então sou fã dele. Então ela falou lá hoje sobre essa questão das pessoas respeitarem as limitações, as dificuldades e não julgarem, né? Não serem apriorotas. Então, infelizmente, até na Conscienciologia ainda existe pessoa robotizadinha, apriorota, faz panelinha, mas isso aí com o tempo não vai colar mais. Então, os assediadores não vão conseguir mais manter essas pessoas na Conscienciologia, porque a Conscienciologia tem muitas pessoas teóricas e práticas. Bom dia a todos. Na página 2 me chamou a atenção aqui o item para estadista. Aí até lembrei do estadista lá em inglês, Winston Churchill, né? Mas aí eu queria que você ampliasse mais, né, nesse viés conscienciológico, porque na minha opinião você está com o pé nesse item aí como para estadista. Aqui, Murilo, o que acontece? A gente traz uma proposta dessa condição do trinômio, né, da atuação da paradiplomacia com o paradireito e com a parapolítica, né? Então, esse trinômio está muito na base desse holopensene do paraestadismo, né, que é uma atuação, digamos assim, parapolítica já pró-Estado mundial cosmoético, não é isso? Com uma abrangência maior sob o ponto de vista da humanidade e da para-humanidade, né? E aí eu penso aqui nessa proposta de gerar, sustentar e expandir um holopensene neossinapsológico, um holopensene neossinapsogênico, no sentido de facilitar as pessoas a gerarem, né? Terem a gênese de sinapses ou para-neossinapses, né? Voltadas a essa questão do Estado mundial cosmoético. E por isso que a proposta das cognópolis, por exemplo, são células pró-Estado mundial, né, ou proto-Estado mundial. Não só pela prática da convivência, mas principalmente, no meu ponto de vista, pelo nível de neossinapses que podem ser criadas, né, e se tem a oportunidade de se consolidar nessa nossa dinâmica de convivência a partir principalmente das cognópolis, enquanto uns oásis, né, de ortoconvivialidade, de ortopensenidade, que é a proposta, né? E dentro de prática paradiplomática, paradireitológica e parapolítica, como a gente está colocando aqui, né? Então, por exemplo, a horizontalidade democrática, né? A questão de uma gestão mais
de conflitos de forma mais transformativa, como, por exemplo, da condição do para-direito, essa própria condição de uma cosmovisão mais generalista, né, voltada para a condição da paradiplomacia. Quando a gente aplica isso dentro de um grupo, e eu vejo as Cognópolis como um dos laboratórios muito importantes para isso, nós, intermissivistas, ou nós, cognopolitas, né, vamos tendo a oportunidade de gerar neossinapses, né, com relação a como que é uma postura de uma consciência que está afeita a esse holopensene para-estadístico, está afeita a esse holopensene do Estado mundial cosmoético. Entendeu? Para que isso a gente vai consolidando nas nossas, né, no nosso paracérebro, vamos assim dizer. Numa próxima vida, isso já consolidado, a nossa atitude, a nossa manifestação vai ser diferente. Mas lá para frente, né, nós vamos ter mais possibilidades de sermos agentes ativos na construção do que é proposto do Estado Mundial Cosmoético. Não sei se eu respondi para você. Bacana você falar da Cognópolis, que eu mudei de estado, estou morando agora em Santa Catarina, por causa do projeto da Cognópolis Santa Catarina. Ótimo. Isso e recentemente eu tive uma experiência parapsíquica muito interessante. Eu consegui ver um cotejo de parapolíticos, assim, antes de começar a TENEPS, assim, rapidamente. Então, estou dentro do fluxo aí. Estamos tentando. Então, eu acho que essa prática parapolítica ou parastadística que os laboratórios das Cognópolis nos favorecem, mais lá frente, no futuro, né, vai nos qualificar para sermos parastadistas ou estadistas cosmoéticos na construção de um Estado mundial cosmoético, né? Mais lá na frente, né? Mas tem que começar aqui, né? E começa pelo nível de sinapse que a gente vai criando dentro de nós. Agora, por último aqui, tem uma pergunta da nossa amiga Marilux. Ei, Marilux. Ela pede para você falar um pouco sobre aqueles 3 itens lá da página 2, que é para diplomacia, para direito, para política. Então, Marilux, a gente já estava explicando um pouquinho ali para o Murilo, né? Esses itens, eu vou ler aqui, tá? Acho que vale a pena a gente ler tudo. Se dá uma licença aqui. No contexto da para-reurbanologia, a partir do trinômio para diplomacia, para direito, para política, o líder parapsíquico cosmoético exerce a função de peão interdimensional desassediador. Então, acho que essa é uma condição interessante. O quanto que o seu holopensene desassedia os ambientes, só pela sua presença. Tá? Então, a pessoa ela já tem um holopensene mais desassediador, isso pressupõe que ela já esteja ou consiga se manter em um estado de maior autodesassedialidade, certo, gente? Tá? Então, para gerar, sustentar e expandir esse holopensene neossinapsológico, né, ou neossinapsogênico, geração de novas sinapses, pró-estado mundial cosmoético, que é um dos ápices da proposta da convivência harmônica interdimensional que a conscienciologia tem, né, aqui na intrafisicalidade. Característico do EPICOM para estadística, exemplo dos seguintes desempenhos. Então, o que pode nos ajudar a ir nos qualificando enquanto um epicentro para estadista? Primeiro, nós mantermos uma cosmovisão generalista, além dos guetos ideológicos sectários e exclusivistas. Então, nós vamos expandir as nossas abordagens, deixar de defender aquele grupo, deixar de proteger aquele grupo, né? Poder conviver com os contrários, né? Olha aí a proposta do princípio coincidência opositório, que é até um verbete da professora Malu Balona. Com isso, nós vamos aproximando grupos de consciências holocármica e pluriexistencialmente divergentes e antagônicos. Então, aquelas ideias mais fossilizadas, mais anacrônicas, aqueles pontos de vista mais arraigados, né, que as consciências têm no sentido de se autodefender, né, e com isso entrar numa condição antagônica, né, com relação ao divergente. A divergência não é ruim, o problema é o antagonismo patológico, né, com relação a outras, né. Isso vai, o EPICOM para diplomata, o EPICOM para estadista, nessa atuação paradiplomática, vai se dissolvendo, né, e vai ajudando justamente para que as pessoas tenham um neofoco em macrointeresses atacadistas e evolutivos. Então, é essa cultura do entendimento. Tudo bem, eu não concordo com você, mas eu me entendo com você. Né? A discordância não significa desentendimento.
tá? Eu não concordo, está tudo certo, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, mas nós estamos nos entendendo aqui, nós estamos coexistindo, nós estamos convivendo com as nossas diferenças. No paradireito, a destreza na mediação paradireitológica, e aí eu recomendo a leitura do verbete Mediação Paradireitológica que está na Webgrafia e a tertúlia da professora Vera Marini, de conflitos interconscienciais e intergrupais, de raízes multimilenares para articular o diálogo e a interlocução com vistas a possíveis concessões, neoacertos abrangentes e recomposições holocármicas, com base nessa justiça plena da cosmoética, não com base na justiça humana, né? Não com base só nos códigos intrafísicos, eles são importantes, eles precisam ser observados, óbvio, mas nós precisamos ir além daquilo, nós precisamos ir além do que os códigos intrafísicos do direito nos colocam. E em algumas situações específicas, nós podemos também, né, nos contrapor ao que os códigos humanos dizem. Então, vou dar um exemplo. Outro dia eu estava lendo sobre os países que ainda aplicam a pena capital, a pena de morte, né? E recentemente, não sei se vocês viram, uma decisão da Suprema Corte Americana no sentido de autorizar a execução de um condenado sob um método que, sob o ponto de vista dos direitos humanos, totalmente condenável. A pena de morte em si já é condenável, né? Ainda mais sobre o método lá da asfixia por nitrogênio, que nem vai ser feito. Mas, enfim, existem pessoas médicos, por exemplo, que exercem, não é bem o termo estrito senso da objeção de consciência, mas de certa forma né? Objeção de consciência com relação aí da guerra, mas que se recusam, né, a atuarem enquanto anestesistas ou pessoas que vão ali facilitar a pena capital, apesar de que são convocados pelo Poder Judiciário. Outro dia eu estava lendo a matéria de um jovem israelense que foi preso porque se recusou a ir para a guerra, para o front, lá nas questões de Gaza. Então, você vê, muitas vezes as leis humanas, elas podem nos impor determinados posicionamentos de nós nos contrapormos a ela, né? Mas, de um modo geral, os códigos humanos são o melhor que a gente tem, né, para organizar a nossa convivência, e é importante nós seguir, mas nós temos que ir além disso. Nós temos que considerar a justiça plena, né, que é a verdadeira justiça, que é a cosmoética, né? A justiça, outro dia eu estava lendo que o ser humano, o Homo sapiens sapiens, fala de justiça porque é a única espécie que é passível de ser cruel um com os outros. Por isso que a gente precisa da justiça. É uma abordagem interessante de se pensar, né? Por isso que a gente clama por justiça ou não, né? Mas essa justiça plena é a cosmoética extrafísica, entendeu? É justamente o resultado dessas interações, sob o ponto de vista de causa e efeito, que as consciências, os grupos, o próprio mecanismo proporciona. Ok, Marilux? Então, a ideia é que, sob o ponto de vista paradireitológico, a gente atue nessa harmonia reconciliatória. E, sob o ponto de vista da parapolítica, a sustentação de mega empreendimentos libertários, fixados na manutenção adequada da dinâmica evolutiva universalista, ou seja, na horizontalidade democrática, no exercício compartilhado do poder, na liderança colegiada, né, e focada nessa cultura da conscienciocracia, o poder da consciência sobre si, o poder da, a gente falou de poder, né, o poder da consciência em prol do bem-estar da consciência, né, que é mantida pelos serenões.